Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XPlog Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos, obrigado por participarem da nossa apresentação trimestral de resultados. Sou Pedro Carrais, sou gestor do fundo e junto comigo está o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão. De antemão, já peço desculpa caso alguma pergunta não venha a ser respondida. A gente vai fazer um esforço grande aqui para responder todas as perguntas. De toda forma, eu reitero que os canais de RI da XP Asset permanecem abertos para quaisquer dúvidas que os senhores tenham, pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Vou pedir para a Bianca passar um slide onde tem a carta do gestor e a gente traz alguns destaques do segundo trimestre de 2020. Infelizmente, o trimestre foi marcado pela situação da pandemia, uma situação inédita tanto no Brasil como no mundo, que acabou trazendo impactos bem relevantes do ponto de vista econômico em diversos segmentos, mas, felizmente, não impactou tanto o setor de galpões logísticos. Pelo contrário, na nossa visão, como a gente já tem falado nos últimos fóruns, se tem um setor imobiliário que sai vencedor dessa crise, na nossa visão, é o setor de galpões logísticos, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente tem uma previsão de queda substancial do PIB ao longo de 2020. A última previsão do Banco Central é de menos 5,7% de queda. Essa previsão tem sido revisada periodicamente. A própria XP já revisou para menos 4,5%, ou seja, pode ser que a queda seja um pouco menor que essa última divulgada pelo Banco Central no final de julho, o que de fato traz uma preocupação econômica grande para os próximos meses. De toda forma, como eu mencionei, o setor de galpões logísticos foi um setor super resiliente sobre a crise, durante a crise. A gente recebeu 13 pleitos de locatários pedindo descontos e ou algum tipo de diferimento durante a pandemia, mas felizmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o resultado ao longo da apresentação, mas felizmente o impacto na distribuição foi bem baixo. A gente de fato conseguiu ter um impacto bem limitado na distribuição, né? A gente basicamente deu um único desconto para um único locatário, desconto esse, inclusive, que já acabou, ele já voltou a pagar o aluguel, e alguns diferimentos de aluguel, em que os locatários deixaram de pagar por 2 ou 3 meses durante a pandemia e pagarão a diferença que eles deixaram de pagar, né? Foi um diferimento parcial em algumas parcelas a partir do final desse ano. Em função disso, a gente teve um semestre, ou melhor, um trimestre ainda bastante saudável. A gente teve uma distribuição no segundo trimestre de R$ 1,65 por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado de 5,08, considerando a cota de fechamento de junho, que foi R$ 129,97, ou 5,84, se considerar o valor da cota da última emissão, já com os custos, né? A quarta emissão, que se deu ao longo do mês de junho e foi concluída no início do mês de julho, no valor de R$ 113,08. O retorno total bruto do fundo, considerando dividend yield e ganho de capital da cota, foi de 24,42%, sendo essa uma importante reação diante do resultado negativo do primeiro trimestre, de 33,63%. Isso foi uma dinâmica que toda a indústria viveu. Vocês que são cotistas de fundos imobiliários acompanharam. A gente, infelizmente, iniciou o ano muito bem, depois de um dezembro maravilhoso e um janeiro também muito bom. E aí, em março, durante meados de março, no início da pandemia, as cotas tiveram uma queda bem substancial. A boa notícia é que o segundo trimestre já teve uma boa recuperação em relação ao primeiro trimestre, né? A gente concluiu a oferta no dia 1º de julho, conforme eu mencionei. A gente captou um total de R$ 600 milhões. Tivemos uma demanda adicional, motivo pelo qual a gente exerceu o lote adicional. A oferta era de 500 milhões, com adicional de 20%. Né? A gente chegou a 600 milhões. E com essa captação, a gente já iniciou nas últimas semanas algumas aquisições.
que já tinham sido anunciadas durante a emissão. A gente basicamente está cumprindo o que a gente imaginou fazer durante a emissão. Então, primeiro comunicado foi o pagamento, a disponibilização da quarta e última tranche de aquisição do CD Leroy Merlin, um CD que está pronto na região de Cajamar. São 110 mil metros quadrados de ABL, faltava uma última parcela a ser paga, no montante de 22 milhões, e com isso a gente inicia o contrato Build-Suit com a Leroy Merlin, que vai até 2036. A gente está muito contente, o galpão ficou muito bacana, ficou lindo. Para quem tem a oportunidade de andar de carro pela Bandeirantes ou pela Anhanguera, é bem fácil de ver o galpão no topo do platô, já com o logo da Leroy. Na última semana, aliás, ao longo desta semana, a gente anunciou ao mercado uma negociação com a Leroy de um aluguel e meio de carência por conta de algumas negociações decorrentes da entrega da obra, que era uma responsabilidade da W Torre e não da XP, na qualidade de vendedora e incorporadora do imóvel, mas essa carência de um aluguel e meio não impactará em nada a distribuição do fundo, uma vez que a gente tem a garantia de pagamento de prêmio de locação por parte da W Torre. Então, para o fundo, é absolutamente indiferente. Tá? Segundo desembolso foi a terceira tranche de um total de 5 do especulativo Cajamar, que é um imóvel de aproximadamente 123 mil metros quadrados ao lado da Leroy, também em Cajamar. É um ativo que está já em fase bastante avançada de construção. A previsão de inauguração é na virada desse ano, no início do ano que vem. A obra não atrasou por conta da pandemia e a gente já tem iniciado algumas conversas para comercialização desse imóvel. A gente ainda não tem nenhuma área comercializada, mas a gente está bem seguro de que a gente vai inaugurar com uma ocupação bastante saudável, porque tem sido um imóvel bastante demandado por alguns locatários. Tão logo a gente tenha novidades quanto à potencial comercialização de áreas, a gente vai comunicar prontamente ao mercado. Vale lembrar que, a despeito da inauguração desse imóvel no início do ano que vem, a gente ainda vai contar com um prêmio de locação por parte da W Torre por mais 12 meses. Portanto, a gente tem o ano de 2021 inteiro para comercializar o imóvel, caso ele não inaugure 100% locado, sem que isso afete a renda do fundo. Na sequência, a gente anunciou a aquisição de 100% do Santana Business Park. O Santana Business Park fica no município de Santana de Parnaíba, ao lado de Cajamar. Ele fica muito bem localizado, praticamente dentro de Alphaville, praticamente dentro de Barueri. Um imóvel muito próximo de São Paulo, realmente, um imóvel de aproximadamente 30 mil metros quadrados. A gente comprou por aproximadamente 90 milhões de reais e, além da aquisição desse galpão, a gente também assinou um compromisso de compra e venda para adquirir quase 19 mil metros de expansão que serão edificados no mesmo condomínio. Tá? Tem uma pergunta aqui sobre as especificações do Santana Business Park. Eu já vou responder essa pergunta para a gente ir atendendo as dúvidas de todos. O Santana Business Park tem 31.221 metros quadrados, são 3 naves, e ainda tem a área para expansão na frente dessas 3 naves. Tem uma doca a cada 411 metros quadrados, ou seja, ele tem um número bem relevante de docas, um pé direito livre de 12 metros quadrados e uma capacidade do piso de 5 toneladas por metro quadrado, que o coloca com uma característica de imóvel AAA, além da localização muito bem feita. O cap rate de Santana foi de 8,1%, uma pergunta aqui do Lucas também, e a gente ficou bem animado com a aquisição. Mais mais da metade dos contratos são contratos atípicos, 53% dos contratos são atípicos e 47% são contratos típicos, 100% do galpão está alugado. Por fim, a gente anunciou a aquisição do Cislog Galeão e, junto disso, também a promessa de compra e venda, o compromisso de compra e venda do Cislog Perus. O Cislog Galeão fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Cislog Perus fica no município de Perus, em São Paulo, no quilômetro 23 da Anhanguera, ou seja, praticamente dentro de São Paulo, literalmente a 15 minutos de São Paulo, e fica antes do pedágio, o que é uma grande vantagem competitiva, uma vez que para o locatário, o fato do caminhoneiro não ter que pagar pedágio para cada vez que ele entra e sai de São Paulo, isso é um diferencial muito grande, e a gente também ficou muito empolgado com essa aquisição
do Cislog Perus. O Cislog Galeão é um ativo um pouco mais delicado, a gente acredita bastante na região, mas o ativo está com uma vacância não desprezível, tem uma vacância de aproximadamente 70%, o que nos coloca numa situação de necessidade de comercializar a área vaga. Por outro lado, a gente negociou com o vendedor um prêmio de locação por um período de 18 meses, que é um período que, na visão da gestora, vai ser suficiente para a gente comercializar a área vaga, sobretudo com a política de preço que a gente vai aplicar na região. A gente está discutindo uma estratégia comercial junto com a CBRE, que é quem vai fazer a comercialização desse galpão para nós, e tão logo também a gente tenha novidades, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado. Vale ressaltar, mais uma vez, que o fundo vai ter uma renda durante 18 meses e, portanto, não vai ter nenhum impacto da vacância durante esses próximos 18 meses, que é o período que a gente entende ser suficiente para a gente comercializar a área vaga. O Cislog Peru está em obra, é um galpão que está sendo super demandado também por locatários. Ele inaugura entre maio e junho do ano que vem, quando então a gente conclui a aquisição. Por hora a gente pagou só um sinal e vai pagar o restante quando da entrega. Trazendo aqui as características de cada um dos ativos, o Cislog Perus é um ativo AAA, são quase 80 mil metros de ABL, dos quais a gente está comprando 66 mil metros, porque tem um permutante no terreno. Ele tem, vai ser uma nave única, né? Vai ser um galpão standalone, porém modular, são 18 módulos. A gente vai ter uma doca a cada 741 metros quadrados, com pé direito de 12 e capacidade de piso de 6 toneladas por metro quadrado. Já o Cislog Galeão é um ativo de 57 mil metros, a gente comprou 100% dele, portanto compramos 57 mil metros. Como eu falei, ele tem aproximadamente 70% de vacância, mas ele também tem características muito boas. Ele tem um pé direito livre de 10 metros e uma capacidade de piso de 3 toneladas e meia. Tá? Já comentei um pouco sobre a situação do fundo durante a pandemia. A gente teve um impacto bem limitado de descontos e diferimentos. Então, peço para a Bianca, por favor, passar para a página seguinte. O Guilherme fez uma pergunta aqui em relação ao cap rate do Cislog. Guilherme, a gente, olhando o deal como um todo, foi um cap rate de 8 e alto, mas olhando deal a deal, a gente pagou aproximadamente 8% no Cislog Perus, assumindo o aluguel médio que a gente imagina para aquela região, que é de R$ 25 o metro quadrado, e 9,6% no Cislog Rio. Né? A gente acabou compensando o maior risco com retorno maior no Cislog Rio, considerando um aluguel médio de R$ 15, que na nossa visão é bem conservador. Tá? Tem outras perguntas aqui que eu vou deixar mais para o final, eu vou tentar responder à medida que a gente vai falando sobre a apresentação, e aquelas que a gente não responder, a gente responde no final. Aqui os destaques do segundo trimestre. A gente fechou o segundo trimestre com quase 650 mil metros quadrados de ABL, uma vacância física de 4% e uma inadimplência equivalente a zero. Como eu falei, a gente teve um impacto bem limitado da pandemia no fundo. No gráfico à direita, a evolução da ABL, o que eu acho que é mais interessante mencionar é que, a despeito de ter fechado o trimestre com quase 650 mil metros quadrados, com as aquisições recentes, a gente já atingiu o patamar de 736 mil metros quadrados, e esse número não considera a aquisição do Cislog Perus, uma vez que a gente só pagou um sinal e vai concluir a aquisição quando da entrega do galpão no início do ano que vem. Portanto, com a aquisição do Cislog Perus, a gente vai atingir um patamar de aproximadamente 800 mil metros quadrados de ABL, colocando o fundo realmente como um dos principais fundos da indústria, não somente em termos de tamanho, mas também em termos de diversificação de ABL e locatários. Pode passar, por favor. Aqui uma rápida linha do tempo. Acho que o início do fundo vocês já conhecem. A gente fez o IPO em junho de 2018, captando 365 milhões. Compramos alguns imóveis até que fizemos a segunda emissão em junho de 2019, exatamente um ano depois do fundo, depois do IPO, desculpa, no montante de quase 300 milhões de reais. E, por fim, no slide seguinte, a gente fez mais duas emissões, uma em outubro do ano passado, de 828 milhões, quando a gente fez uma série de aquisições, inclusive a aquisição mais relevante que o fundo já fez hoje, que foi o condomínio logístico lá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco,
a gente fez a aquisição de aproximadamente 230 mil metros quadrados em Cabo de Santo Agostinho. E, por fim, agora em julho, quando a gente efetivamente completou 2 anos de vida, a gente fez a 4ª emissão de 600 milhões, fizemos as aquisições que eu já mencionei e chegamos aí ao valor de mercado de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, colocando o fundo realmente numa situação de liquidez e diversificação bastante interessante. A gente está bem contente com o momento do fundo e com a situação que o fundo chegou. Eu vou passar a palavra para o Lucas, dar continuidade no cenário macroeconômico, e aí, na sequência da apresentação do Lucas, aquelas perguntas que ele não tiver respondido ainda, a gente responde ao final da apresentação. Obrigado. Obrigado, Carras. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro, a gente começa pelo PIB, com a expectativa de uma retração de 5,7%. Realmente um cenário bastante desafiador. A gente teve uma parada realmente da economia, com toda a política de contenção da disseminação do Covid. Em alguns momentos, inclusive nesse segundo trimestre, essa projeção foi até pior. Hoje, com o início das flexibilizações e também com medidas emergenciais, como a questão da renda básica e algumas outras medidas importantes ali do governo federal, a gente conseguiu conter ainda esse impacto, e hoje é possível até que a recessão aqui seja um pouco menor, essa retração fique em torno de 4,5%, 4,8%. Então, é importante a gente acompanhar. No gráfico ao lado, na meta Selic, a gente vê toda a trajetória de cortes dessa meta, e hoje ela está em torno de 2%. Para a gente aqui no nosso universo de investimentos, é uma taxa super importante, muito relevante, estimulante realmente. Você consegue ter uma alocação melhor do dinheiro em investimentos e não em aplicações financeiras padrão. Então, isso é muito importante. Porém, o que a gente destaca aqui é que esses sucessivos cortes também é um sinal de que a economia brasileira está com bastante dificuldade de reagir e de iniciar essa recuperação efetiva. A gente enxerga essa taxa nesse nível baixo por um bom tempo, digamos aí pelo menos no médio prazo, dado que ela vai ser mais um elemento aí para tentar resgatar a economia brasileira, que agora tem desafios ainda maiores devido à pandemia. No slide seguinte, na produção industrial, a gente traz aqui esse gráfico, porque ele é muito importante para mostrar, ele é um desenho, né, uma ilustração muito importante da economia brasileira ao longo do tempo. Vocês veem que durante a crise, por exemplo, de 2008 a 2009, a gente teve um grande choque na produção industrial, com queda da demanda e realmente uma recessão muito relevante, dado a crise estourada nos Estados Unidos. E agora, esse ano, a gente teve uma queda muito violenta, principalmente no mês entre março e abril, principalmente abril, né, que se consolidou o primeiro mês inteiro de pandemia no Brasil. Foi uma queda que levou a produção abaixo dos níveis ali de 2002, quando começou a calcular a série, mas agora a gente vê uma reação, né? A partir de junho, esse indicador começou a melhorar, mas a retração ainda no ano é de 13,5%. Tá? Mas aqui é um importante indicador de que a economia está reagindo ou começou a reagir agora no final desse segundo trimestre. Junto com essa questão, a gente traz a confiança empresarial. Esse indicador é um indicador antecedente, então níveis de confiança altos indicam aí uma possibilidade, uma probabilidade maior de investimentos pelos empresários. Vocês podem ver que a trajetória estava muito positiva desse indicador, mas infelizmente aí com o Covid realmente a queda foi grande, mas agora a gente vê também essa reação e os empresários, ao verem a flexibilização acontecendo, a questão do achatamento da curva do Covid, da contaminação do Covid, ele até descolou a expectativa em relação à situação atual. Então, aqui, indicador antecedente importante para a gente acompanhar. No slide seguinte, slide 11, a gente traz a inflação com todo esse cenário, queda de demanda, queda da renda, nível de desemprego, né, mais de 10 milhões de desempregados.
obviamente o consumo cai drasticamente e isso puxa a inflação, diminui a pressão inflacionária. Então, aqui a inflação hoje está num patamar que não é saudável, indica realmente um problema crônico, ao menos de curto prazo, mas a gente pode observar que para os anos seguintes, a expectativa aí pelo relatório Focus do Banco Central é de que essa inflação volte a subir, o que implica nessa crença realmente que a vacina vai sair no final do ano, no início do próximo ano, o que vai realmente dar um grande fôlego para a gente poder retomar os investimentos com maior intensidade. E por fim, a taxa de desemprego, como eu tinha citado, é um indicador bastante negativo em relação ao resultado dessa crise, além, claro, da questão das vidas. Já são mais de 100 mil mortes, o Brasil está indo mal na gestão e na condução da pandemia, mas em relação ao desemprego, falando aqui de economia, realmente tem um impacto muito grande. Nessa projeção, se a gente pegar um indicador base, que considera a força de trabalho, a taxa seria de 13%. Porém, o que a gente está observando, que os economistas estão observando, é que a força de trabalho, uma parte dela não está buscando emprego. Então, isso influencia o indicador. Então, se você voltar para fevereiro de 2020 e mantiver aquela mesma força de trabalho e andar até agora no final de junho, esse nível de desemprego estaria em torno de 21%, que é uma máxima histórica. Bom, fechando a questão macro, a gente vai para o resultado do fundo. No slide 13, a gente traz aí os últimos 4 trimestres. Então, é importante aqui comentar que a gente ainda não tem o efeito da última oferta, né, que passou a integrar o patrimônio do fundo em 1º de julho, mas aqui é importante apenas ressaltar a queda nas despesas operacionais, que foi basicamente em relação à queda do valor de mercado do fundo, né? Como o Carrasco comentou, a indústria em geral, junto com bolsa também de valores, teve aí uma grande queda, muito mais relacionada à expectativa de curto prazo e em relação também às incertezas aí da crise do Covid. Mas o fundo teve uma performance estável, uma performance saudável, apesar das negociações de contratos, dada a qualidade creditícia, a gente pôde segurar essa renda e também fortalecer, inclusive, a nossa relação com os locatários. Isso foi importante também, um aspecto positivo, digamos assim, em relação a todo esse desdobramento da crise. No slide seguinte, o slide 14, a gente traz o relatório. Desculpa, Lucas. Deixa eu aproveitar, na mesma dinâmica que a gente tem feito, aproveitar esse slide do resultado. Vou pedir para a Bianca voltar por favor, para a gente responder 2 perguntas aqui, na verdade 3 perguntas que foram feitas aqui no chat. A primeira é uma previsão de distribuição por cota após todas as aquisições. A gente não pode fazer previsões. O que a gente pode dizer é que a gente subiu a distribuição de junho para julho. A gente tinha pago 56 centavos no mês de junho, no mês de julho a gente já pagou 58. Me corrija, Lucas, se eu falei alguma besteira. É 57 para 58, mas 57 para 58. A gente ainda imagina alguns upsides decorrentes das aquisições que a gente fez e também do recebimento dos diferimentos que a gente deu durante a pandemia, né? Como eu mencionei há pouco, a gente diferiu alguns aluguéis de abril a junho e vai receber esse delta de aluguel nos próximos meses. Então, a gente imagina assim que teremos ainda upsides em relação à distribuição, mas a gente não pode fazer previsões. O Matheus pergunta sobre os recursos captados na oferta, qual o percentual já usado e comprometido para os próximos meses. A gente imagina, Matheus, que tirando todos os compromissos que a gente já assumiu, a gente ainda tem aproximadamente 200 milhões para novas aquisições, tá? A gente está trabalhando em pipeline e imaginamos nas próximas semanas concluir a alocação desse caixa, tá? E aí tem uma outra pergunta aqui relacionada a esse slide especificamente, que eu vou até pedir para o Lucas me ajudar a responder, que é em relação à linha saldo de rendimento não distribuído e se há previsão desse saldo ser distribuído. Esse resultado é o saldo de resultado que não foi distribuído via rendimento. E na prática ele é muito pouco impactante, né? A gente tem uma distribuição aí de pouco mais de 8 milhões por mês, portanto um saldo de 75 mil ele é bem pouco relevante.
e esse valor é incorporado ao caixa do fundo e não será distribuído. Tá? Desculpa, Lucas, eu vou retomar Perfeito, a palavra Carrasco. para a gente já ir respondendo aqui algumas das perguntas. Perfeito, pode ficar à vontade. Se tiver uma pergunta pertinente, a gente já para. Dando sequência, a gente traz o histórico do fundo, o resultado do fundo no slide 14. Basicamente, o fundo teve aí no passado alguns momentos de desvalorização no valor da cota mercado, então, mas na trajetória o fundo realmente tem se mantido aí acima do benchmarking. E em relação à cota patrimonial, também um ganho aí no tempo de 9%. Em relação ao retorno total, dentro da métrica calculada, 61% no histórico total. Indicadores operacionais, a gente tem 99% aqui, é uma foto do segundo trimestre de 2020, então não tem essa liquidez que o Carrasco comentou que a gente está trabalhando para terminar de alocar, mas é uma liquidez muito importante nesse momento. A gente precisa lembrar que em cenários de crise, ter caixa pode ser realmente uma vantagem importante aí para conseguir bons preços em ativos, então a gente vê isso com bastante, de forma bem positiva. Mas na foto ali do final de junho, a gente tinha 99% em imóveis, 1% em caixa, 34% dos contratos na modalidade típica e 66% atípica. Vencimentos, a maior parte dos contratos para 2023, 78%, então são contratos de longo prazo. Em relação a revisional, a gente traz esse marco aqui, mas basicamente a gente tem contratos aí a valor de mercado, a gente não tem muita discussão de revisional. O que a gente passou agora recentemente foi uma questão específica de pleitos, onde a gente focou em diferimentos, né? Em relação ao índice de reajuste, um equilíbrio entre GPM e IPCA. Em relação aos meses de reajuste dos contratos, aqui falando da inflação, a gente tem uma concentração maior no final do ano, mas agora com a entrada de novos ativos da última oferta, a gente vai ter um pouco mais de distribuição aí ao longo do tempo. Em relação ao mercado de capitais, performance da cota, o fundo realmente tem uma grande liquidez na bolsa, isso é muito importante. E com cada oferta que a gente faz, a gente adiciona esse valor ao fundo, né, essa capacidade do fundo de virar caixa, né, quando o investidor entender que é o momento. E a gente teve aí no segundo trimestre 436 milhões de reais transacionados aí na Bolsa. Foi uma redução de 27,8% em relação ao primeiro trimestre, lembrando que a crise só chegou no final de março no Brasil. Então, a gente viveu ainda janeiro e fevereiro com bastante transação, bastante liquidez. Teve essa queda, mas ainda assim o fundo está num patamar aí dentro dos melhores da Bolsa. E a gente fechou junho de 2020 com a cotação a R$ 129,97. Dando sequência no slide 19, a gente tem a base de cotistas, 86% pessoa física, 14% institucional. Então, aqui, predomínio de pessoas físicas, distribuídas aí em todo o país, em praticamente todos os estados, inclusive da Federação e também do Distrito Federal. Então, é um fundo realmente que alcançou aí uma extensão nacional e uma relevância nacional. Em relação à quantidade de cotistas, a gente tem realmente um crescimento grande. Obviamente, ele acompanha também as ofertas. A gente fechou o segundo trimestre com quase 166 mil cotistas, mas agora até no relatório de julho a gente já divulgou 184 mil cotistas. Então, realmente um crescimento muito grande, uma base bem importante de investidores. Sobre o XPlog, no slide 21, a foto do final do segundo trimestre, a gente já publicou o relatório de julho, então lá vocês podem ver como que está, por exemplo, esse cenário geográfico, mas como o Carrasco comentou, a gente adicionou portfólio aí na região sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em relação aos locatários, a gente tem a Leroy, a Via Varejo, né, que tem tanto um CD com a gente no Rio Grande do Sul quanto em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. Ela responde por 18%, uma companhia também em franco crescimento. Leroy 13%, Renner 11%, GPA 10%, e aí por diante a gente tem a distribuição do restante. Especulativo Cajamar, a gente coloca aqui, dado o prêmio
de locação, que é bem relevante, ainda tem esse prazo que o Carrasco também comentou anteriormente. Em relação ao setor de atuação, comércio varejista tem uma maior concentração, 43%, mas são aí empresas realmente que conseguem atuar tanto no ambiente físico quanto no e-commerce. Então, os locatários dentro desse segmento estão muito bem posicionados. E aí vem, na sequência, material de construção, que é aí o setor de atuação da Leroy, onde ela tem um grande domínio. Nos slides sequenciais agora, a gente traz fotos dos ativos, acho que fiquem à vontade depois para olhar no detalhe. Eu vou pedindo para passar devagar, mas ir passando, Bianca, por favor, para a gente chegar lá no final, no slide de aquisições subsequentes, que é o slide... antes um pouquinho, acho que vale mostrar 2 slides aqui importantes. Um deles é o slide 26, que é o centro de distribuição da Leroy. Apenas para os investidores verem como que ficou o galpão. Então, está um galpão bastante imponente da Bandeirantes. Qualquer ponto ali você consegue visualizar muito bem, porque com um platô de mais de 40 metros. Então, realmente um CD muito importante ali para a região e para a Leroy, né, que concentrou toda a atuação dela lá. Outro slide interessante é o 29, que é o complexo logístico especulativo. A gente, apenas para mostrar toda a terraplanagem já foi feita, pequenos reparos em algumas partes, mas já foi concluída, e hoje com a colocação dos pilares, em algumas partes a gente já está fazendo já a cobertura, né, começando a cobertura. Então o ritmo está muito bom, tiveram desafios realmente, não só pela pandemia, mas a gente teve um período de chuvas também bastante complexo, mas a obra está andando adequadamente. E por fim, a partir do slide 33, a gente tem fotos aí tanto do Santana Business Park quanto do Cislog Galeão, e a gente comenta também dentro desses slides que no caso do Santana Business Park a gente assinou, né, a expansão de quase 19 mil metros quadrados no mesmo condomínio, inclusive tem já uma terraplanagem bem avançada e tem uma demanda muito grande, não só de novos locatários, mas dos locatários atuais que estão já realmente em máxima utilização aí do espaço. E em relação ao Cislog Galeão, a gente comenta também a questão da aquisição de portfólio e a questão do Cislog Perus, que está em construção aqui no estado de São Paulo. Finalizo passando a palavra de volta para a Bianca e também para a gente verificar as perguntas com o Carrasco. Obrigado. Bom, deixa eu assumir aqui de novo, e aí eu e o Lucas a gente vai respondendo cada uma das perguntas. Eu vou responder na ordem em que elas aparecem no chat. O Matheus faz uma pergunta em relação ao desenvolvimento de novos projetos. E se a gente pensa nisso, e se sim, qual é a porcentagem limite? Matheus, a gente não tem um percentual limite do ponto de vista de regulamento. Por outro lado, a gente gostaria que nunca excedesse um patamar de pelo menos no máximo 20%, 25% do patrimônio do fundo. A gente não acha também que é algo trivial de se fazer, não é algo que a gente vai fazer com tanta recorrência, mas quando a gente encontra boas oportunidades, como na nossa visão foram os ativos em Cajamar e também esse ativo na Anhanguera, o Cislog Perus, a gente não quer desperdiçar porque a gente entende que entrando nesse estágio ainda em obras, a gente paga um valor por metro quadrado menor do que seria se o ativo já estivesse pronto. Então, a gente é uma possibilidade, a gente, quando fizer isso, sempre vai ter em mente algum tipo de renda durante a obra para que não penalize os cotistas do fundo, e é algo que a gente não gostaria que excedesse um patamar de 20%, no máximo 25% do patrimônio do fundo, para também não perder o foco na renda. Na sequência tem uma pergunta em relação à procura pelo Cislog Galeão e se a gente pensa em reduzir o valor por metro quadrado para alugar mais rápido. A resposta é sim, a gente está nesse momento discutindo a estratégia comercial desse galpão, junto com a CBRE, e a gente imagina que reduzindo um pouco, entre 10% e 15% o valor por metro quadrado que vinha sendo pedido pelo antigo proprietário, a gente tem bastante chances a mais de conseguir comercializar de forma mais rápida. Então, a gente considera isso sim e faz parte da análise aqui da gestora.
Pergunta do Gabriel se vai ser disponibilizada a apresentação e a gravação. A resposta é sim também. A apresentação já foi disponibilizada ontem à noite, já está no nosso site e também na CVM. E a gravação também vai ser disponibilizada na sequência. O Lucas pergunta sobre logística refrigerada. Lucas, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas falando um pouquinho de galpão refrigerado, o galpão refrigerado ele custa mais para fazer, para construir, por outro lado, o aluguel tende a ser mais alto. Então, dependendo do caso, e isso é algo que a gente constantemente estuda, inclusive nos ativos que estão em desenvolvimento, muitas vezes pode sim fazer sentido a gente gastar um pouco mais para refrigerar em detrimento de um aluguel maior. Muitas vezes essa conta pode fazer sentido, só dando uma ordem de grandeza para aqueles que conhecem um pouco menos. Depende também se você vai refrigerar ou congelar. Congelar é muito mais caro. Mas refrigerar um galpão, você acaba gastando aproximadamente entre R$800 e R$1.000 por metro quadrado para ter um aluguel, muitas vezes, R$20 a R$25 por metro quadrado por mês a mais. Então, quando você considera esses R$20 a R$25 por metro quadrado por mês a mais, você está falando de uns R$250 a R$300 de aluguel por metro quadrado por ano a mais. Quando você calcula esses R$250 a R$300 por metro quadrado a mais por ano em cima do custo que você teve, que foi um custo de aproximadamente R$1.000, essa conta fica bem interessante. Você tem um yield on cost, você tem um retorno anual deste investimento extra da ordem de 25% a 30%. Então, é algo que a gente considera. Bom, depois tem uma pergunta perguntando sobre o Cislog Peru e se quando ele estiver pronto a gente vai ter algum aluguel pago pelo vendedor. A resposta é sim. Depois de pronto, a gente tem um prêmio de locação por mais 12 meses, né? Ou seja, até maio de 2022. A gente imagina que esse galpão tenha grandes chances de inaugurar 100% locado, diante da localização premium que ele tem, como eu falei, muito próximo a São Paulo e antes do pedágio. Mas, caso ele inaugure com alguma vacância, a gente vai ter sim um prêmio de locação durante 12 meses, portanto, até maio de 2022. Pergunta seguinte em relação à vacância física apresentada no relatório de julho, equivalente a 9%. Pergunta se considera a vacância dos imóveis que ainda não estão concluídos. A resposta é não. Esses imóveis, como não estão concluídos, ainda não entram na vacância. A gente ainda, digamos, tem prazo suficiente para comercializar essas áreas. Essa vacância física de 9% é o somatório das áreas que a gente já tinha vagas antes da emissão e do incremento da área vaga decorrente do Cislog Galeão, conforme a gente já mencionou. Lembrando, o impacto é só na vacância física, a vacância financeira nesse ativo não tem, porque a gente tem um prêmio de locação durante 18 meses. O Marco Antônio pergunta se tem alguma preocupação do setor de logística por ter uma oferta futura grande. Eu acho que não. O setor de logística no Brasil ainda está em pleno crescimento, plena ascensão. O e-commerce vem crescendo muito. A penetração do e-commerce vem aumentando mês após mês. E isso só vai aumentar a demanda das empresas por centros de distribuição. Por esse motivo, por mais que a gente esteja vendo um aumento relevante dos investimentos na indústria, a gente não somente já tinha um parque logístico deficitário se comparado a países mais desenvolvidos, como também a gente vê uma demanda crescente, motivo pelo qual a gente não tem preocupação neste momento com relação a esse aumento de oferta futura. O Jefferson pergunta o porquê da queda de receita no segundo TRI se a gente não teve desconto. A resposta é essa mesmo, Jefferson. O grosso daquilo ali são os diferimentos. A gente teve alguns aluguéis de alguns locatários diferidos ao longo do semestre e, portanto, esse aluguel a menor ao longo do segundo trimestre vai ser compensado por um aluguel a maior no quarto trimestre desse ano e também no primeiro trimestre do ano que vem, que é justamente o impacto do recebimento desses diferimentos. A Gláucia pergunta, desculpa, pulei uma do Rafael. O Rafael pergunta a que se deve a redução das despesas operacionais no segundo trimestre. Rafael, a maior despesa que o fundo tem é a taxa de administração. E a taxa de administração é cobrada em cima do valor de mercado, né? E não em cima do patrimônio líquido, até para ser mais alinhado com o cotista. À medida que a gente teve uma queda relevante do valor das cotas no segundo trimestre, consequentemente o valor de mercado caiu e, consequentemente, a taxa de
de administração caiu também, e isso impactou bastante a redução das despesas operacionais no segundo trimestre. Tá? Tem uma pessoa que pergunta aqui em relação à possibilidade de outras emissões e outros estados. A gente está sempre atento a novas aquisições, portanto, tão logo a gente encontre boas oportunidades de aquisição, independente da localização, a gente vai sim avaliar novas emissões. Obviamente não tem nada planejado, e tão logo tenha, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado. A Glaucia pergunta se as aquisições parceladas até 2022 têm algum tipo de previsão de juros e correção. Normalmente tem correção, juros não. Normalmente a gente cria algum tipo de correção atrelada à inflação ou ao CDI, o que hoje são correções percentualmente bastante baixas, né, em função do cenário macroeconômico que a gente está vivendo. Juros não. Normalmente uma correção atrelada à inflação ou ao CDI, a gente normalmente tem sim. A pergunta do Lucas, não entendi. Matheus, se a gente avalia o segundo uso dos galpões refrigerados. A gente gosta de galpões refrigerados, acho que é um perfil de locatário bem interessante. Como eu falei há pouco, paga um aluguel mais alto, portanto, a gente considera sim galpões refrigerados também. William, dado que a Via Varejo está com uma operação mais voltada para a redistribuição por parte das lojas físicas deles, com a finalidade de diminuir os custos logísticos, vocês veem algum possível impacto nas locações futuras? Não, pelo contrário, William. A Via Varejo tem crescido muito no e-commerce, assim como boa parte das lojas de varejo, e, portanto, a gente não vê nenhuma possibilidade da Via Varejo reduzir a exposição que eles têm ao fundo. A gente tem 2 galpões com eles, um em Cachoeirinha, que atende todo o sul do país e mais alguns países da América Latina, e também em Cabo de Santo Agostinho, que atende toda a região norte e nordeste do Brasil. Portanto, a gente não vê nenhum impacto de redução, pelo contrário. Precisará de novas emissões para pagar o que estão em construção? Sim. Em algum momento a gente vai fazer novas emissões para pagar o CAPEX ainda remanescente dos ativos que estão em construção. Estou tentando responder aqui o máximo que eu posso, tá? De novo, mais uma vez, se faltar alguém, peço desculpas de antemão, e o nosso canal de RI está 100% à disposição, pelo e-mail ri@xpasset.com.br. O Matheus pergunta sobre as tranches do especulativo, se a gente pretende efetuar os próximos pagamentos com os recursos em caixa ou se precisa de uma nova emissão de cotas. Vai depender do uso desses 200 milhões, Matheus. A gente tem uma nova tranche, salvo engano, prevista para novembro. Se a gente não gastar o dinheiro até lá, a gente usa o dinheiro que está em caixa. Mas, como eu falei, tem bastante pipeline, eu não descartaria a possibilidade da gente fazer aquisições antes desse período e, portanto, precisar de uma nova emissão para as próximas tranches do especulativo. Tá? Rodrigo pergunta se a gente vai manter a concentração na região sudeste ou se há possibilidade de aquisições em outras regiões, como Nordeste e Sul. A gente não tem nenhuma restrição para nenhuma localização do Brasil. A gente busca ativos de qualidade, diversificar o patrimônio do fundo e ter ativos o mais diversificados possível, inclusive do ponto de vista geográfico. É claro que estar no Sudeste, a gente acha que é um diferencial, principalmente em São Paulo. Então, a gente gosta dessa concentração em São Paulo, mas não é nada que a gente não possa avaliar em outras regiões do país. Tá? O Marco faz um elogio, obrigado pelo elogio, Marco. A gente trabalha para vocês, a gente quer ter o máximo de transparência sempre, não só no XPlog, como em todos os fundos geridos pela XP Asset. O Gabriel pergunta se a gente tem alguma estratégia para adquirir galpões na linha com a mentalidade ESG. ESG, para quem não conhece, é uma pegada ambiental, social e de governança. Sim, a resposta é sim. Não é trivial, né? Uma construção ESG passa por uma série de características, métodos construtivos e certificações que não são triviais, mas a gente está com essa mentalidade não só para galpões, mas para outros investimentos dentro da XP Asset, e temos avaliado já algumas oportunidades. Uma pergunta aqui, se tem algum imóvel em estado avançado de preferência para aquisição com restante da emissão. A gente tem trabalhado, ainda não tem nada definitivo, tem algumas opções boas no pipeline, então logo a gente tenha mais informações, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado.
O César pergunta quanto o e-commerce aumenta a necessidade de galpões e se o comércio tradicional também precisa de galpões. A resposta é sim para os dois. O comércio tradicional também exige galpões. Essa resposta de quanto o e-commerce vai exigir a mais é uma conversa muito específica, né? Precisa analisar caso a caso, empresa a empresa. O que eu posso te garantir é que com o e-commerce crescendo, a demanda por galpões vai aumentar bastante e a gente prevê anos muito bacanas para a indústria de galpão logístico nos próximos anos. Tá? A gente está bem seguro e bem confortável com esse segmento e acha que o segmento vai crescer muito ao longo dos próximos anos. O Luiz pergunta como está a comercialização das áreas vagas dos ativos no Nordeste, se o resultado acumulado do FII que já compraram já acabou. Luiz, a gente está animado, a gente tem visto algumas demandas para o Nordeste sim. Lembrando, a gente comprou esse galpão em novembro do ano passado, de novembro para cá teve Natal, teve Réveillon, teve Carnaval, teve pandemia, então isso tudo jogou muito contra, né? Foi um período muito difícil para comercializar novas áreas, mas uma vez finalizada a pandemia, a gente percebe muitas empresas querendo ir para o Norte e Nordeste, porque com a penetração do e-commerce também aumentou bastante a demanda de consumidores no Norte e Nordeste, então a gente está animado sim para a potencial comercialização das áreas vagas também no Norte e Nordeste, nos galpões no Nordeste, né, especificamente, e, portanto, tão logo a gente tenha novidades, a gente comunica ao mercado. O saldo acumulado não distribuído que existia no NE Logistics já acabou. Então, de fato, agora, a gente, para ter incremento na distribuição, a gente precisa comercializar a área vaga lá, que é de aproximadamente 21 mil metros quadrados. O Vanner, o Lucas e o Gabriel parabenizam a gestão, a gente agradece. E teve uma última pergunta que eu não peguei aqui. Já achei. Não, perdi. Desculpa, eu perdi a última pergunta. Mas, pessoal, se alguém puder mandar de novo aqui a última pergunta, eu agradeço. Se a gente não responder, mais uma vez, mantenha o canal de RI aberto para a gente responder depois pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Foram quase 40 perguntas respondidas, portanto, acho que a gente conseguiu atender bem as perguntas de todos. E, mais uma vez, obrigado a todos pela apresentação, pela presença, obrigado pelos elogios. Mais alguns agora que também apareceram no chat. E, mais uma vez, contem com a gente sempre que vocês precisarem pelos canais de RI. Obrigado e até o próximo trimestre. Uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. A apresentação está encerrada e até a próxima reunião. Tchau, tchau.